Olá, essa é a edição número 120 do Papo com o Editor, um programa semanal de entrevistas do Broadcast Político, e também a primeira edição que a gente faz aqui no estúdio da Agência Estado e do Jornal Estado de São Paulo, em São Paulo. A gente recebe com muita alegria o vereador e deputado estadual eleito, Eduardo Suplicy. Senhor Eduardo, muito obrigado pela presença aqui. Queria agradecer muito a presença e parabenizá-lo pela votação expressiva. Foi o deputado estadual mais votado no estado de São Paulo. Em minha companhia, a gente tem Isabela Mendes, minha colega do Broadcast Político, e queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Muito obrigado, Gustavo Porto e Isabela Mendes. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui no Estadão. Fazia algum tempo que eu não vim aqui, porque já fui entrevistado diversas vezes aqui, participei de mesas redondas e tudo, mas neste momento muito especial que vive o Brasil, estou à disposição de vocês. Por falar em momento especial, o senhor foi o deputado estadual mais votado de São Paulo, né? O senhor teve mais de 800 mil votos. No entanto, o candidato do PT, o Fernando Haddad, e o presidente Lula, né, que é candidato a presidente da República, foram segundo colocados, né, nas eleições majoritárias. Eu queria saber aqui que o senhor atribui isso e se é possível virar esse placar aí para os candidatos do PT. Eu tenho a convicção de que tanto o presidente Lula quanto Fernando Haddad terão toda a condição de vencer as eleições, e eu estou empenhado ao máximo para que isso venha a acontecer. Tenho os acompanhado na medida do possível, combinando as atribuições e obrigações lá na Câmara Municipal e tendo chamados que tem tido para fazer palestras também, mas, por exemplo, em Campinas, no sábado de manhã, os acompanhei. Ontem, na Zona Sul de São Paulo, lá, Largo São José, e no Grajaú. O Lula estava na Bahia, mas Fernando Haddad e Geraldo Alckmin e Lúcia França estavam nos acompanhando, e também depois fomos a Itaquera, onde também assistimos à missa do padre Rosalvino, uma tradição ali. E então eu estou a toda força e também empenhado em que o presidente Lula e o Fernando Haddad coloquem nas suas proposições. Ainda sábado, ali em Campinas, quando Lula falou para 20 mil pessoas, ele mencionou 6 metas que ele efetivamente vai colocar em prática. E daí, ao lado dele, um pouco depois, eu disse, bom, você não mencionou a renda básica de cidadania. Na próxima vez eu vou te chamar para você explicar. Ciro Gomes mencionou na campanha dele, né? Quem? O Ciro Gomes, né? Que foi o Ciro Gomes. Não exatamente na forma completa que vai ser quando tiver universal, mas, de fato, ele disse que vai aplicar a renda básica universal, assim chamou, e até que vai chamá-la de Eduardo Suplicy. Ele me convidou para fazermos uma live no ano passado, eu fiz com o maior prazer. Tem uma coisa, se você examinar, em 8 de janeiro de 2008, quando o presidente Lula sancionou a lei que institui a renda básica faz 18 anos, quem assinou foram os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, o Nelson Machado, que estava como ministro do Planejamento, e o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes. Então, ele próprio assinou, portanto, e eu disse a ele, não precisa chamar a lei de meu nome, o importante é implantar. E o fato de ele agora e o PDT estarem apoiando o presidente Lula constitui mais uma força para que o presidente Lula, de fato, implemente. Ele, no diálogo que está publicado aqui
na 8ª e recente edição, foi publicada durante a Bienal do Livro, lá lançada. Há um diálogo aqui de 20 páginas, eu vou lhes deixar em mãos, com dedicatória. Está aqui que o presidente Lula diz que vai implementar a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive, diz a lei, para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Isabela. Bom, primeiramente, bom dia, deputado. É um prazer estar aqui com o senhor, né? E ainda pegando esse gancho da renda básica, eu gostaria de te perguntar se o senhor teme que, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, esse programa, né, que o senhor defende tanto, tem uma história lutando por esse programa, se o senhor teme que o atual presidente descontinue programas como Bolsa Família e outros que foram originados pelo seu projeto. Você teme? Né, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, mas a gente não sabe até quando ele pode durar caso ele seja reeleito. Existe essa dúvida no ar. Primeiro, ele tem a obrigação definida pelo Supremo Tribunal Federal, se ele, em 26 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal acatou decisão, o mandado de injunção impetrado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva Português, segundo a qual este homem epilético, 51 anos, que vinha recebendo Bolsa Família, R$ 89 por mês, tinha que, segundo a lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania, deveria estar recebendo a renda básica de cidadania. Se você notar, a lei que extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil, no seu artigo 1º, parágrafo único, está escrito que esta lei é para atender aquela determinação que diz que a renda básica de cidadania precisará estar sendo aplicada a partir de 2022 para todos em condição de pobreza extrema ou pobreza absoluta, portanto, os que estiverem em famílias com renda familiar per capita até R$ 210 por mês. Então, é importante que se tenha em conta que o governo Bolsonaro, se porventura continuar, terá que continuar aplicando a decisão do Supremo Tribunal Federal e progressivamente atingindo o objetivo da renda básica até se tornar universal. O ministro Paulo Guedes, certo dia, era por volta de março, abril, logo que iniciou o primeiro ano, num diálogo no Congresso Nacional com Paulo Teixeira, ele disse, também existe a renda básica do senador Eduardo Suplicy, quem sabe a gente possa chegar a um entendimento, mas até agora não o fez. Vocês sabem que quando houve aquela reunião do Ministério do Presidente, que um ministro disse, vamos logo passar as coisas antes que passe a boiada e tal, naquele mesmo dia o presidente disse, eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei assustado. E aprendi com meu pai, olha, eu sou 8º de 11 filhos, né? Então, meu pai costumava dizer, quando eu era menino, aqui em casa nós nunca vamos ter armas. Eu conheço famílias onde
os meninos foram brincar um dia, pegaram a arma no armário do pai e um matou o primo. Então, aqui em casa eu nunca voltei. Eu sempre digo isso para meus filhos e netos. Então, fiquei assustado. Quando Bolsonaro um dia disse, eu estou com Covid-19, tenho que ficar 2 semanas isolado no Palácio Alvorada, eu falei, quem sabe ele tenha tempo para ler um livro. E mandei para ele A Utopia, de Thomas More. Por que razão? Para ver se ele aprendia uma lição. Em A Utopia, livro primeiro, há um diálogo do cardeal Morton com diversos personagens sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Eis que, então, chegou Rafael Itlodeu. Itlodeu, em grego, é um contador de histórias, um português que pondera muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de sobrevivência aos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos principais grandes pensadores da história que colocou os fundamentos da renda básica, não é? E o presidente leu esse livro? O gabinete dele agradeceu, mas não disse que ele tenha lido o livro. Vereador, voltando um pouco para São Paulo, né? Você vai voltar a ser deputado estadual aí depois de mais de 40 anos, né? A gente queria saber do senhor como é que o senhor espera que deva ser a relação, que a gente vai ter uma bancada minoritária, né? 1/3 dos deputados são deputados de esquerda, assim, do PT, de partidos de esquerda. 19. Como vai ser essa relação, né? E como é que o senhor acha que deve ser, tanto se for o Haddad eleito, que terá uma minoria, teoricamente, na Assembleia, né? Como se for o Tarcísio eleito, que terá uma maioria na Assembleia? Olha, eu aprendi ao longo da minha vida parlamentar, vereador, deputado estadual, federal, senador, 24 anos, que é sempre importante tratar com respeito os adversários e dialogar com eles e nunca aceitar qualquer tipo de favor, seja a aprovação de liberação de emenda ou de qualquer tipo de favor inadequado. O importante é sempre votarmos de acordo com a nossa consciência do que é o bem comum, o bem dos paulistas agora. Agora, eu já fiquei assustado com Tarcísio Freitas nessa última debate dele, querendo pedir para apoiar a diminuição da maioridade penal. Eu, quando senador, votei contra a redução da maioridade penal, porque, consistente com o que eu acabo de falar, a lição de Thomas More, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de se tornar um ladrão e depois ser transformado em cadáver ou ficar preso lá na FEBEM. Sabe, certo dia, a diretora de Direitos Humanos da ONU fez uma visita à unidade de assistência inicial da FEBEM e saiu de lá dizendo é horrível, é horrível, é horrível, que se tornou uma manchete de um dos jornais de São Paulo. Eu li, era senador, fui até lá, perguntei para a diretora, será que eu posso conversar com os meninos, os rapazes que estão aí? Sim, tinha 500 de 14 a 20 anos na FEBEM,
E então eu disse a eles, olha, conversei 1h30 com eles. Eu quero lhe dizer, se já estivesse em vigor a renda básica de cidadania, suficiente para atender às suas necessidades vitais, para cada um de vocês e para cada membro das suas famílias, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui dentro, né? E, para bem ilustrar isto, em 7 minutos, que eu não vou fazer isso aqui, mas só menos de 1 minuto, eu, então, cantei para eles O Homem na Estrada, do Mano Brown. E eu disse, porque às vezes um rapaz como vocês não tem alternativa de ajudar no orçamento da casa e se transforma num aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que esse rapaz tiver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar a possibilidade de dizer não diante de uma única alternativa que lhe surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco. Vai poder dizer, agora, graças à renda básica, para mim, cada membro da minha família, eu vou poder fazer um curso aqui na minha cidade. Quem sabe fazer um curso com a professora Isabela Mendes, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Como, por exemplo, Amartya Sen diz em Desenvolvimento como Liberdade, o Prêmio Nobel de Economia, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele lembra de quando ele era menino, seu pai era um ótimo professor em Dhaka, hoje Bangladesh, capital, mas era a Índia na época, e eles moravam numa boa casa, e desde que, certo dia, brincando no jardim de sua casa, entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. Ele chamou para o seu pai, que logo veio, e acompanhou o seu pai levando Kadrimia para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão aqui encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, Kadrimia teve uma forte hemorragia e veio a falecer, conclui Amartya Sen. Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Aí está a razão pela qual eu estou tentando conversar com Deus para ver se Ele me dá a saúde suficiente para ver, ainda durante a minha vida, a aplicação da renda básica em caráter universal no Brasil. Professora Isabela, agora. Bom, deputado, enquanto esse dia não chega de que seja implementada de fato a renda básica universal e incondicional, como o senhor defende, então vamos falar dos obstáculos que projetos como esse enfrentam. O senhor vem desse lado de estar aliado com Lula, estar aliado com Haddad. Então, na sua opinião, caso Lula seja eleito, quais obstáculos ele deve enfrentar? É possível, de fato, cumprir todas essas promessas do PT que está no programa de governo? Como o senhor avalia essa nova composição do Congresso que se formou recentemente?
Com certeza é possível, mas é necessário persuadir a sociedade de caminharmos, de fato, em direção a uma sociedade mais igualitária, de acordo, por exemplo, com pessoas como a senhora Setúbal, que ainda hoje dá uma entrevista de excelente qualidade no estado de São Paulo, onde ela fala que houve um desastre na área da educação que atrasamos por 10 anos. E ela conclui a sua entrevista dizendo que é preciso que as pessoas na sociedade estejam de acordo e caminhem na direção de dizer não podemos viver com tamanha desigualdade. Inclusive, eu tenho notado que diversas empresárias e empresários têm também estado de acordo com esse propósito. Então, nós podemos realizar os mais diversos estudos, como têm sido realizados, para caminhar na direção de uma proposta, primeiro, de uma reforma tributária mais progressiva, onde aqueles que têm maior riqueza e renda venham a contribuir melhor, de uma maneira racional, e isso vai acontecer na medida que estas pessoas, a senhora Trajano, da senhora da Lojas Magalu, Luísa Trajano, é outra como a senhora... A Neca Setúbal. A Neca, né? Como a senhora Neca Setúbal, eu tenho lido diversas entrevistas de ambas, mas outros também. Um ano atrás eu li uma entrevista do presidente do Bradesco nas páginas amarelas da Veja, e a certa altura ele disse que é preciso reconhecer que nós estamos vivendo num país de muita desigualdade e seria importante caminharmos numa direção de maior equidade. E isso vai significar vivermos num país com muito menor grau de criminalidade. Então... Mas esses empresários, eles não votam, né? Quem vota é o parlamento, e o parlamento eleito é bem conservador, né? Mas veja bem, você estava perguntando há pouco sobre a minha relação com pessoas de um lado mais conservador. Era dezembro de 2001, e eu apresentei, depois de ter conseguido no Senado aprovar o primeiro programa de garantia de renda mínima, apresentado em abril de 91, através de um imposto de renda negativo, que recebeu parecer favorável do senador Maurício Correia, e numa memorável sessão de 2h30, 16 de dezembro de 91, foi aprovado, mas daí houve diversos diálogos a respeito que fizeram com que aquela proposta se transformasse primeiro naquilo que vieram a ser os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa Família, e mais eu, estudando as transferências de renda, fiquei persuadido de que melhor seria a renda básica universal. E apresentei novo projeto, era dezembro de 2001, no Senado. E abril de 92 foi designado o relator, Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, do PFL. E ele me disse: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, quero estudar com atenção o seu projeto. Eu dei a ele a primeira edição do meu livro, que tinha sido publicada no Fórum Social Mundial
de Porto Alegre. Ele leu e me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Eu achei de bom senso. Lembrei-me das lições do Prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, que em A Gatotopia diz que, por um longo tempo, ele esteve buscando utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a Gatotopia. Lá chegando, verificou, um amigo dele disse: olha, os agatotopianos, agatotopia significa um bom lugar, eles sabem onde é que fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque os agatotopianos, eles acham que eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Eu as cometo às vezes, né? E às vezes até quase perco a minha querida, mas daí procuro corrigir. Mas conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou aqueles arranjos sociais de agatotopia e verificou que eram os melhores que até então haviam encontrado para atingir os objetivos que a humanidade tanto queria. Primeiro, flexibilidade de preços e salários para obter a melhor alocação de recursos possíveis e, com as tecnologias vigentes, obter o melhor padrão de vida possível. Segundo, muita cooperação entre capital e trabalho. Os trabalhadores sendo contratados, se possível, por cotas de participação nos resultados. E terceiro, como, às vezes, você tendo flexibilidade de preços e salários e cotas de participação, é você caminhar firmemente para onde deseja, porque se você quiser todos os objetivos simultaneamente, aí vem as grandes instabilidades políticas que lhe assistiram durante a sua vida no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, revoluções comunistas na China, na Rússia, em Cuba, golpes de Estado por África, Ásia, América Latina, etc. E eu pensei comigo mesmo, então, está certo a recomendação do Francelino. E, graças a ela, a este parágrafo, vocês vão ver aqui no livro, a proposta foi aprovada por consenso do Senado, dezembro de 2002, por consenso na Câmara dos Deputados. Era deputado Jair Bolsonaro, nada falou contra, portanto, votou a favor, e foi para o presidente Lula sancionar ou não. O ministro da Fazenda disse a ele: como é para ser aplicado gradualmente, é factível, pode sancionar. Numa belíssima cerimônia, estava presente minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, aos 95 anos, o professor Felipe Vampares, a maior autoridade sobre o tema, foi convidado, estava lá presente. Celso Furtado, que estava em Paris, considerado um dos maiores economistas brasileiros, se vocês me permitem, ele mandou a seguinte mensagem, lida na cerimônia, 8 de janeiro de 2004. Neste momento em que Vossa Excelência, para o presidente Lula, sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Veja,
Eu fiquei tão feliz com isso, então. Então, para finalizar, aproveitando também esse assunto, né? Eu gostaria de saber se o senhor já começou a pensar em algum projeto como deputado estadual, se tem a ver 100% com a renda básica que o senhor tanto defende. O senhor já começou a pensar em algo assim? Sim, e inclusive dialogado com Fernando Haddad, que acredito vai ser eleito governador, porque eu acho que para que implementemos a renda básica, será importante fazermos uma interação de proposições e de recursos nos 3 níveis de governo, e ele está com a maior boa vontade neste sentido. Tem uma coisa que tem a ver com a minha relação com o Fernando Haddad, porque eu fui secretário de Direitos Humanos em 2015 e 2016 do prefeito Fernando Haddad, no ano que ele começou o programa de Braços Abertos. E na Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou membro, vice-presidente da Câmara Municipal, nós criamos um grupo de trabalho para estudar o complexo problema da Cracolândia, e em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, hoje presidida pelo deputado Emílio de Souza. Então, nós já fizemos 5 reuniões da comissão e estamos estudando, estamos ouvindo, inclusive, aqueles moradores, empresários, comerciantes daquela região que estão muito preocupados com a Cracolândia ali diante das lojas deles, e também os moradores cujas mães falam: para nós está muito difícil levar nossas crianças para a escola no meio desse lugar aqui. E também estamos falando, por exemplo, estamos convidando para falar conosco pessoas com a experiência dos diversos programas de Braços Abertos e também com os que vieram depois. E eu quero fazer um convite, por exemplo, ao doutor Drauzio Varela, que tem muita experiência com pessoas da penitenciária envolvidas com drogas e tudo. E também temos ouvido por conferências internacionais especialistas que enfrentaram problemas semelhantes no Canadá, possivelmente em Portugal. Então, eu acho esse um dos principais desafios que tem relação, inclusive, com, uma vez havendo a garantia de uma renda, acredito que haverá muito menor incentivo ao tráfico, aos traficantes e tudo, para dar um exemplo do que eu pretendo fazer. Acho que a gente vai, só para completar, queria que o senhor falasse assim, a perspectiva também do presidente Lula, caso eleito, implantar, de fato, né, porque ele falou durante a campanha, e agradecer muito a presença do senhor aqui. Olha, no diálogo com o presidente Lula, eu falei um pouco do Papa Francisco. Vocês sabem que dia 21, 2, 3, 4 de setembro último, há 2 semanas atrás, eu fui a Roma e ali encontrei o Papa Francisco, dei a ele uma linda carta do presidente Lula, que agradeceu muito a solidariedade do Papa, enviando-lhe uma carta durante o tempo que ele ficou preso, e ele, então, o Lula apresentou-me, e aí, quando eu fui em Assis, aconteceu que os 1.000 jovens brasileiros que foram, aliás, os 100 jovens brasileiros, nesse encontro de 1.000 jovens de mais de 100 nações do mundo com o Papa Francisco, foi para justamente debater os instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça
na sociedade. E então, quando eu um dia fui convidado pelos jovens brasileiros a falar da renda básica, eles disseram: nós queremos que você venha junto para conversar com o Papa. Então eu fui. E no dia 24, quando em Assis o Papa falou, eu pedi ao Andrei, nosso coordenador daquele encontro de Francesco e Clara com o Papa, se pudesse entregar os meus livros para o Papa. E ele pegou e entregou em mãos, e o Papa, assim, não estou muito assim, de bom humor, ele disse, vocês viram, porque ele falou, e a cachaça não vem? Então, eu pensei de enviar a cachaça, mas por correio não pode, é proibido. Então, eu vou pedir, eu estou esperando passar a campanha, e já falei com o professor Felipe Vampares para marcar uma audiência com o Papa Francisco para falarmos sobre esse tema. Se vocês me permitem, para concluir, eu gostaria de lhes contar o que o Papa Francisco fala sobre a renda básica universal em Vamos Sonhar Juntos, que é o último livro dele. Posso ler? Claro. Na página 146. Permite só que eu aqui registre também um agradecimento muito especial às 807 mil pessoas e 15 que votaram em mim, a toda a minha equipe que realizou um trabalho muito positivo durante este período que foi vereador, e também a Mônica Dallari, que, inclusive, escreveu comigo este livro e tem sido uma extraordinária colaboradora. Mas aqui está o que diz o Papa Francisco, página 143. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Vejam com que clareza, espírito de humanidade, de cristianismo, o Papa Francisco considera a renda básica. E eu, inclusive, ao encaminhar meus livros para ele, falou, a proposta que o senhor elogia no seu último livro, Vamos Sonhar Juntos. Maravilha. Vereador, deputado estadual eleito, Eduardo Suplicy, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer a todos que acompanham esse programa, agradecer a Isabela Mendes, que fez a nossa estreia aqui nesse programa, agradecer ao pessoal do estúdio aqui, o Claudião e o Bruno Nogueirão, que está falando, estão cuidando da edição final desse programa, e agradecer a todos, que esse que é o primeiro Papo com o Editor que a gente grava aqui no estúdio, primeiro de muitos. Muito obrigado e até a próxima semana aqui no Broadcast Político.